voltar de novo, mas voltei. Eu queria falar com vocês já ouviram aquela música que toca muito no TikTok? Se Deus disser não, eu aceito. Se Ele disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Mesmo em silêncio, jamais me deixou só. É um louvor muito bonito, né? É uma canção muito bonita. Você tem noção da intimidade dela pra ela poder escrever isso? Você tem noção de quanto ela tem que estar íntima do Senhor Jesus para ela entender aquilo que Ele quer e aquilo que Ele não quer, para ela aceitar o sim e o não? Eu sempre fui uma criança bem obediente à minha mãe, mas muitas coisas eu queria e minha mãe falava não. E apesar de que a gente bate o pé e fala tá, eu aceitava, na marra, mas aceitava. Mas eu não entendia. Muitas vezes eu falava assim, mãe, mas por quê? Por que não? Mãe, mas por que não? Só que com o Senhor Jesus não é assim. Ele nos ensina o porquê do não, o porquê do sim, até o sim. Porque, gente, somos merecedores daquilo que Deus nos dá. E também aquilo que Deus nos livra e não nos dá, também somos merecedores. Quando a gente fala em livramento, Deus te livrou, mas tem muitas coisas que a gente quer muito e Deus fala pra gente que não, porque não é isso. Muitas vezes a gente quer algo, mas naquele sonho de criança, não, eu quero isso. E Deus fala, não é assim. E é difícil de aceitar. Por isso, a gente precisa ter intimidade. Porque mesmo que a gente não entenda de início, o Espírito Santo vai nos tratando pouco a pouco, e vai nos dando entendimento. Muitas vezes a gente não entende aquilo que Deus diz sim e aquilo que Deus diz não pra gente. Mas a gente precisa ter intimidade com o Senhor Jesus e entender que tudo aquilo que Ele escolhe pra nós é o perfeito. Aquilo que os nossos olhos não vê, que a nossa mente não entende, aquilo que a gente não consegue enxergar, é aquilo que Deus tem preparado para nós. Então vamos e precisamos estar alicerçado com o Senhor Jesus, estar firme na palavra, estar constantemente em intimidade com o Senhor Jesus. Como? Entrando no secreto, através de oração, através da palavra, que Deus fala grandemente através da palavra. A gente precisa estar em comunhão com o Senhor Jesus, para assim a gente entender aquilo que Deus quer de nós e aquilo que Deus também não quer de nós. Porque muitas vezes a gente acha que Deus quer aquilo e a gente acaba fazendo coisas que nos afastam de Deus, porque depois Ele não quer. Mas Ele não me pediu nada disso. Então por que eu tô fazendo? Não é isso que Deus quer. Pergunta a Deus aquilo que Ele quer. Pede a Ele direcionamento. Pede a Ele entendimento. Pede a Ele força. Pede a Ele tudo aquilo que você necessita. Não só no momento, mas aquilo que você quer pra frente. Entra no seu secreto. Se rasgue, fala com o Senhor Jesus. Fala pra Ele, Pai, eu quero isso. Mas entrega, sabe? De uma tal maneira que Deus disser não, você entenda. E se Ele disser sim, você vem agradecer e você volte e agradeça muito. Entende? Tudo que Deus quer é muito complicado pra gente entender. Mas pra Ele é muito fácil. Por isso a gente precisa ter intimidade. Porque tendo intimidade com o Senhor Jesus, a gente começa a pensar conforme o Senhor Jesus. A gente começa a agir conforme o Senhor Jesus. A gente começa a ser referência do Senhor Jesus. A gente precisa ser referência do Pai. Estamos aqui para pregar o Evangelho, mas através de nossas vidas. Se for necessário, a gente fala. Tá bom? Fica com Deus. Tem intimidade com o Pai. Conversa com Ele. Até breve.